enquanto Ingrid dita as regras da casa. Sorrisos falsos, próprio dinheiro, transferências suspeitas, falsificadas nos cheques. Mudar o jogo. Sua morte. Oficiais de justiça. Uma mão desconhecida empurrou a porta rangente do quarto dos fundos, revelando um ambiente úmido e escuro onde eu estava escondida. O cheiro de mofo subia pelas paredes descascadas, misturando-se ao odor de sabão em pó da lavanderia vizinha, um aroma que agora definia a minha nova existência miserável. Eu estava sentada na beira de um colchão fino de espuma barata, sentindo o frio do chão de cimento subir pelos meus pés cansados, quando a voz de Henrique ecoou pela sala de estar. Meu coração deu um salto violento dentro do peito, uma mistura de esperança e medo que eu não sentia há meses, desde que me tornei uma prisioneira no meu próprio lar. Henrique era o meu único vínculo com o passado, com a dignidade que Ingrid tinha, arrancado de mim pedaço por pedaço, como quem retira a pele de uma fruta ainda viva. Eu tentei me levantar rapidamente, mas minhas articulações gritaram de dor. Um lembrete constante da negligência física a que eu fora submetida naquela casa enorme de São Paulo. Tudo mudou em uma tarde de terça-feira, às exatas 15h37. O momento exato em que a campainha tocou e o destino resolveu finalmente me olhar nos olhos. Eu, Eulália Mendes Carvalho, uma mulher que dedicara 40 anos à contabilidade, agora era reduzida a um móvel velho e incômodo, guardado em um espaço de 2 metros por 3. Ingrid, minha nora, apareceu no corredor com um sorriso de desprezo que cortava mais que navalha, batendo as unhas vermelhas contra o batente da porta enquanto me encarava. Ela não fazia ideia de quem Henrique realmente era, achando que se tratava apenas de mais um velho amigo que ela poderia dispensar com uma desculpa esfarrapada sobre o meu cansaço. A senhora está muito confusa ultimamente, dona Eulália. Melhor não incomodar as visitas com seus delírios, ela costumava dizer aos meus poucos amigos que ainda ousavam tocar o interfone. Mas Henrique não era qualquer um. Ele era advogado tributarista e o melhor amigo que o meu falecido marido, Arthur, já tivera em toda a sua vida. Saí da lavanderia devagar, caminhando com passos incertos por aquele corredor estreito e mal iluminado que ligava a área de serviço à majestosa sala que eu e Arthur decoramos tijolo por tijolo. Quando cheguei à entrada da sala de estar, a cena que encontrei me atingiu como um estilhaço de vidro diretamente na garganta, tirando-me o ar. Ingrid estava sentada na minha poltrona vitoriana de veludo verde esmeralda, aquela que pertencera à minha avó e fora trazida de navio lá de Portugal em 1932. Ela cruzava as pernas com arrogância, usando um vestido caríssimo que eu sabia ter sido comprado com o dinheiro da minha aposentadoria, enquanto Henrique permanecia de pé. Henrique estava impecável, vestindo um terno cinza chumbo de corte italiano e segurando sua pasta de couro com a firmeza de quem está prestes a entrar em um tribunal de justiça. Seus olhos castanhos e inteligentes, que eu conhecia há 4 décadas, passearam pela sala e captaram cada detalhe da minha decadência forçada. Ele viu as manchas no tapete persa que ninguém mais limpava, o retrato do meu casamento com Arthur jogado em um canto escuro e virado para a parede. Ele viu as almofadas bordadas à mão pela minha mãe, agora amarrotadas e sujas, sob o peso da negligência de quem se sentia dona de tudo sem ter construído nada. E então ele me viu, magra demais, vestindo um hobby desbotado e velho, porque Ingrid tinha trancado o meu closet sob a alegação de que roupa boa era desperdício para idosos. Eulália. A voz dele saiu baixa e controlada, mas eu percebi a raiva contida que fazia o seu maxilar travar enquanto ele analisava o meu estado deplorável. Antes que eu pudesse formular uma saudação, Ingrid levantou-se com uma leveza falsa, exalando um perfume enjoativo que tomava conta de todo o ambiente da casa. Henrique, que surpresa maravilhosa! Não sabia que você estava na cidade para nos visitar. Ela disse com aquela voz melosa, fingida que eu aprendera a odiar. Henrique não retribuiu o sorriso, mantendo os olhos fixos na nora, ignorando completamente a tentativa de charme barato que ela costumava usar para manipular Caio. Cheguei ontem de Paris e vim direto ver minha velha amiga. Mas me diga uma coisa importante. Ingrid, ele fez uma pausa dramática. Por que diabos a Eulália está saindo de um quartinho ao lado da máquina de lavar roupas, em vez de estar nos seus aposentos? O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo, preenchendo cada centímetro quadrado daquela mansão que antes transbordava
felicidade, e agora era um mausoléu de sonhos. Meu filho Caio estava sentado no sofá de couro, desviando o olhar para o celular, recusando-se a me defender ou a enfrentar a verdade que estava escancarada. Ele se afundou no assento, tentando desaparecer enquanto a esposa tomava a frente da situação com uma audácia que beirava a psicopatia. Ingrid soltou uma risadinha nervosa e cruzou os braços, tentando retomar o controle da narrativa que ela tinha construído com tanta paciência nos últimos 6 meses. Henrique, você sabe como são os idosos? Eles precisam de cuidados especiais e aquele quarto é mais prático para a rotina dela, perto do banheiro de serviço. Ela fez uma pausa e então proferiu as palavras que selariam o início da nossa guerra particular naquele dia. Essa casa é minha agora, e as velhas precisam entender o seu lugar e simplesmente se calar perante as decisões da família moderna. Senti uma pontada no peito, uma dor física que quase me fez cair, mas eu vi o brilho nos olhos de Henrique ao abrir sua pasta de couro devagar. Ele não mudou a expressão de serenidade absoluta, aquela calma cirúrgica de quem já viu o pior da natureza humana, e não se surpreende mais com a ganância alheia. Entendo perfeitamente o seu ponto de vista, Ingrid, mas há algumas coisas legais que precisamos discutir antes que você termine o seu café. Ele retirou um envelope pardo da pasta, colocando-o sobre a mesa de centro de vidro, exatamente onde Ingrid costumava apoiar seus pés. Sujos. Posso ver esse quarto dos fundos agora. Ingrid hesitou por um milésimo de segundo, e eu vi o medo passar como um raio pelos seus olhos, antes que ela voltasse a sorrir. Claro, mas é muito simples, nada demais para se ver. Henrique olhou para mim, e naquele olhar eu li a promessa que ele fizera ao Arthur no leito de morte, 3 anos atrás. Eu sabia que os próximos 10 minutos mudariam a minha vida para sempre, mas antes eu precisava que Henrique visse a extensão total da crueldade dela. Henrique caminhou pelo corredor com uma postura que exalava uma autoridade silenciosa, ignorando os protestos nervosos de Ingrid que tentava, a todo custo, desviar sua atenção. Cada passo que ele dava sobre o assoalho de madeira parecia ecoar o peso da justiça que eu tanto aguardava, enquanto eu o seguia com o coração martelando contra as costelas. Ao entrarmos naquele espaço minúsculo, vi Henrique estacar no centro do quarto, seus olhos percorrendo as paredes descascadas e o teto manchado pela umidade que Ingrid jurava ser apenas um detalhe estético. Ele se aproximou do colchão fino de espuma, tocando a superfície barata com a ponta dos dedos, e pude ver o maxilar dele travar de uma forma que indicava uma fúria contida e absoluta. O silêncio que se instalou naquele cubículo era sufocante, interrompido apenas pelo som rítmico da máquina de lavar que Ingrid fizera questão de ligar minutos antes. Henrique se virou lentamente para Ingrid, que permanecia na porta com os braços cruzados e um sorriso amarelo, tentando sustentar a farsa de que tudo aquilo era para o meu próprio bem. Enquanto Henrique processava a humilhação visual daquelas acomodações, minha mente foi tragada por um turbilhão de memórias, voltando para o dia em que tudo começou a ruir. Lembrei-me com uma clareza dolorosa da manhã de domingo, há 3 anos, quando o sol brilhava intensamente sobre o jardim de orquídeas que Arthur tanto amava. Ele estava lá, com seu regador de metal, sorrindo para uma orquídea roxa que acabara de desabrochar, quando seu coração simplesmente decidiu parar de bater. O impacto do corpo de Arthur contra a terra macia do jardim foi o som que encerrou a fase mais feliz da minha vida, deixando-me em um vácuo de dor e solidão. Os primeiros meses após o funeral foram um borrão de luto e saudade, mas Caio, meu único filho, foi o pilar que me impediu de desmoronar completamente. Ele vinha dormir em casa 3 vezes por semana, trazia compras e segurava minha mão enquanto assistíamos aos filmes que Arthur gostava. Naquela época, Caio era o filho que eu sempre conheci. Carinhoso, presente e genuinamente preocupado com o meu bem-estar após a perda do pai. Eu acreditava piamente que nossa ligação era inquebrável e que ele jamais permitiria que qualquer mal chegasse perto de mim. No entanto, Henrique, com sua sabedoria de velho amigo, já demonstrava uma leve desconfiança sobre a maleabilidade do caráter de Caio, embora nunca tivesse dito isso abertamente, para não ferir meus sentimentos de mãe. Eu me sentia segura sob a proteção do meu filho, sem imaginar que a vulnerabilidade emocional dele seria a porta de entrada para o meu pesadelo. Caio trabalhava duro como gerente de projetos e sua dedicação parecia um reflexo do caráter sólido que Arthur e eu tentamos transmitir a ele durante décadas. Contudo, a solidão daquela casa enorme começou a pesar sobre os meus ombros.
E Caio parecia sentir a mesma pressão, buscando preencher o vazio deixado pela morte do pai. Foi nesse cenário de fragilidade que Ingrid surgiu, entrando em nossas vidas com a força de um furacão disfarçado de brisa suave de verão. Ela era bonita, articulada e possuía uma habilidade quase mágica de dizer exatamente o que as pessoas queriam ouvir nos momentos de dor. Lembro-me do primeiro jantar em que Caio a trouxe. O brilho nos olhos dele indicava que ele estava perdidamente encantado por aquela mulher que parecia tão perfeita. Ingrid elogiou cada detalhe da decoração da casa, demonstrando um interesse profundo pela história da nossa família e pelas relíquias que Arthur e eu acumulamos. Naquele momento, eu não conseguia enxergar as segundas intenções por trás dos elogios excessivos e dos abraços calorosos que ela me dava. Eu estava tão carente de afeto e de uma nova dinâmica familiar que aceitei Ingrid de braços abertos, vendo nela a filha que nunca tive. Henrique, que estava em Paris na época, não teve a oportunidade de analisar a nora de perto, deixando-me entregue à minha própria intuição falha. Ingrid me prometeu solenemente, enquanto segurava minhas mãos durante a festa, que cuidaria de Caio e de mim como se fôssemos o seu bem mais precioso. Hoje, parado naquele quarto mofado, Henrique parecia ouvir os ecos dessas promessas vazias enquanto olhava para as caixas de papelão que serviam de armário para minhas poucas roupas. A raiva dele era palpável, uma energia fria que fazia Ingrid recuar um passo, embora ela ainda tentasse manter sua fachada de superioridade. Henrique se aproximou da parede úmida e, com um gesto brusco, puxou um pequeno pedaço do papel de parede que estava descolando, revelando a mancha escura de infiltração por baixo. Ele se virou para Caio, que permanecia no corredor, e sua voz soou como um trovão antes de uma tempestade devastadora. Henrique então abriu a pasta de couro novamente e retirou um documento que fez o rosto de Ingrid mudar de cor. Ingrid estendeu a mão trêmula para tentar tocar o documento que Henrique exibia, mas ele o recolheu com um movimento rápido e preciso, mantendo o papel fora do alcance de seus dedos longos e tingidos de vermelho. A expressão de Henrique era de um desprezo gelado, o tipo de olhar que ele reservava para os réus mais vis em seus anos de tribunal. Eu observava a cena da penumbra do corredor, sentindo que o passado e o presente colidiam, enquanto Henrique forçava a memória de todos nós a voltar para o momento em que aquela mulher cruzou nosso umbral. Ingrid não era apenas uma nora que deu errado, ela foi uma estratégia de marketing humano, executada com a frieza de uma campanha publicitária. Lembro-me vividamente do almoço de domingo, 8 meses após as cinzas de Arthur serem espalhadas, quando Caio a trouxe pela primeira vez, sob o pretexto de nos apresentar uma pessoa especial. Ela entrou naquela casa carregando um buquê de lírios brancos, cujo perfume parecia purificar o ar pesado de luto que ainda pairava sobre os móveis. "Porque a senhora merece flores", ela disse, abraçando-me com uma força que na época confundi com carinho genuíno, mas que hoje entendo como a pressão de uma serpente avaliando o tamanho de sua presa. Ingrid passou a tarde inteira tecendo elogios à nossa história, admirando as porcelanas chinesas, tocando o veludo da poltrona vitoriana, como se estivesse reconhecendo um território que em breve seria seu. Ela sabia exatamente quais botões apertar no coração de um homem fragilizado como Caio, que via nela a luz que faltava em sua vida cinzenta de órfão recente. O noivado veio rápido, rápido demais para qualquer observador atento, mas eu estava cega pela promessa de uma nova família. Durante os preparativos, Ingrid mostrava-se a nora dos sonhos, consultando-me sobre cada detalhe, desde o cardápio até o tecido das toalhas, sempre reforçando que eu era a matriarca suprema. No dia do casamento, enquanto ela usava aquele vestido de renda que realçava sua beleza predatória, ela sussurrou no meu ouvido que cuidaria de Caio com a vida dela. Eu chorei de alegria, acreditando que Arthur, em algum lugar, estava em paz sabendo que seu filho não estaria sozinho. Mal sabia eu que a palavra cuidar, no dicionário de Ingrid, significava isolar, dominar e, logo após a lua de mel, a armadilha foi armada com uma perfeição diabólica. Ingrid e Caio apareceram para um café, e foi Caio quem proferiu as palavras que iniciaram a minha queda, claramente ensaiadas pela esposa. "Mãe, você não deveria ficar sozinha nesta casa enorme. Que tal se morássemos todos juntos?" Ele perguntou, com um olhar que implorava por aceitação. Parecia a solução perfeita para a solidão que me sufocava. Nas madrugadas, uma forma de manter meu filho por perto e economizar o dinheiro que eles gastariam com aluguéis caros. Eu aceitei com o coração,
transbordando sem perceber que estava entregando as chaves do meu castelo para quem pretendia me transformar em uma sombra. Nas primeiras semanas, Ingrid agia como uma assistente dedicada, reorganizando a despensa e trocando as cortinas sob o pretexto de modernizar o ambiente. Sogra, essa blusa está um pouco antiquada, não acha? Ela dizia, sorrindo enquanto separava minhas roupas para doação, comentando com Caio como eu parecia esquecida ou como as panelas de ferro eram pesadas demais para minhas mãos envelhecidas. Cada gesto era calculado para me fazer sentir incapaz na minha própria cozinha, uma intrusa em um lar que eu mesma construí com décadas de trabalho, como contadora. Henrique, ouvindo meu silêncio e vendo a audácia de Ingrid agora, deu um passo à frente, fazendo o papel que Arthur faria se estivesse vivo. Ele olhou para Caio, que ainda evitava encarar o quartinho dos fundos, e perguntou em um tom de voz que não admitia mentiras. Caio, meu rapaz, você realmente acredita que sua mãe escolheu viver entre paredes úmidas e máquinas de lavar? Ingrid tentou intervir, a voz subindo uma oitava, mas Henrique a silenciou com um gesto de mão autoritário. Ele então se virou para a escrevente que o acompanhava e pediu que ela abrisse a pasta azul, que continha algo que nem eu sabia que existia. Henrique olhou para mim com uma tristeza profunda e disse: Eulália, o que vou mostrar agora vai provar que a traição começou muito antes de você ser jogada neste quarto. Ele puxou um documento com o logotipo de uma imobiliária famosa e, antes de ler o conteúdo, a campainha tocou novamente, mas desta vez o som não era de uma visita amigável. O som da campainha cortou o ar como um chicote, fazendo Ingrid dar um salto involuntário e Caio se levantar do sofá com uma expressão de total confusão. Henrique nem sequer se virou para a porta, mantendo seus olhos castanhos e inteligentes fixos no rosto pálido de Ingrid, enquanto a escrevente ao seu lado ajustava o tablet para registrar o que viria a seguir. A tensão na sala era tão densa que eu podia sentir o peso dela nos meus ombros, uma pressão que parecia esmagar o pouco de fôlego que me restava naquele corredor estreito. Ingrid tentou recompor sua máscara, de dona da casa, mas suas mãos tremiam visivelmente enquanto ela ajeitava o cabelo liso e brilhante. Uma tentativa desesperada de manter a aparência de controle. Quem poderia ser a uma hora dessas? Ela murmurou com uma voz que falhou no final, lançando um olhar rápido para Caio, que parecia uma estátua de sal no meio da nossa sala de estar. Henrique sorriu, mas não era o sorriso de um amigo, era o sorriso implacável de um predador que sabia exatamente onde a armadilha estava armada. Acredito que sejam as respostas que você tanto teme, Ingrid, ele disse, sua voz saindo baixa e perigosamente calma, enquanto fazia um gesto para que a escrevente abrisse a pasta azul mencionada momentos antes. Eu me lembrei de como Ingrid agia no início, quando se mudou para cá com Caio, prometendo que nunca me deixaria sozinha naquela casa enorme de São Paulo. Naquela época, ela era a nora perfeita, elogiando cada tijolo e cada quadro que uma simples reforma de cozinha ou a troca de cortinas antiquadas. A escrevente puxou o documento da imobiliária e o colocou sobre a mesa de centro, bem ao lado do envelope pardo que Henrique trouxera de Paris. O papel exibia o logotipo de uma empresa famosa e continha assinaturas que faziam meu estômago revirar de náusea só de olhar. Este é um contrato de avaliação e exclusividade de venda. Henrique começou, apontando para as linhas preenchidas com uma precisão fria. Datado de apenas 2 meses após o casamento, quando você ainda jurava amor eterno a esta família, Ingrid. O documento detalhava cada metro quadrado da minha propriedade, avaliando-a em mais de R$1 milhão, como se eu fosse apenas um empecilho no caminho de um lucro rápido. Caio deu um passo à frente, os olhos arregalados enquanto tentava ler o que estava escrito no papel timbrado. Venda. Ingrid, o que é isso? Ele perguntou. Sua voz carregada de uma incredulidade que me partia o coração, revelando o quanto ele fora cego durante todos esses meses. Ingrid não respondeu de imediato. Em vez disso, ela olhou para mim com um ódio puro e destilado, o tipo de olhar que ela reservava para as madrugadas quando me mandava calar a boca no quartinho dos fundos. Ela estava encurralada, mas como toda criatura predatória, ela ainda buscava uma forma de atacar antes de cair. Henrique então se virou para Caio, ignorando a nora por um momento, e sua voz soou com a autoridade de quem conhecia a verdade há muito tempo. Não é apenas uma venda, Caio. É uma liquidação da vida da sua mãe, orquestrada por alguém que você trouxe para dentro deste lar sob o pretexto de cuidado. Ele apontou para a porta da frente, que ainda ecoava com o som da campainha insistente. E as pessoas lá fora estão aqui para confirmar que a
Nora gentil que você tanto defende já estava negociando as porcelanas da sua avó antes mesmo de eu embarcar para a Europa. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo barulho da chave girando na fechadura, um som que Ingrid não esperava, pois ela acreditava que apenas ela e Caio tinham o controle das entradas. A porta se abriu devagar e, para o meu absoluto choque, quem entrou não foi um estranho ou um oficial de justiça comum. Era uma mulher que eu não via há meses, alguém que Ingrid me dissera ter se mudado para outro estado e que não queria mais saber de mim. Ao vê-la, Ingrid soltou um grito abafado, levando a mão à boca, enquanto a realidade do seu castelo de mentiras começava a desmoronar diante de todos nós. Henrique apenas inclinou a cabeça levemente, como se desse as boas-vindas ao capítulo final daquela humilhação. Acho que agora as velhas vão finalmente falar. Henrique sussurrou. E o que a mulher trazia nas mãos faria Ingrid desejar nunca ter cruzado o meu caminho. Márcia atravessou o limiar da porta com uma expressão que misturava alívio e uma dor profunda ao me ver naquele estado, segurando uma pequena caixa de madeira que eu reconheceria em qualquer lugar do mundo. Ingrid recuou até bater as costas contra a cristaleira vazia, seus olhos saltando das órbitas, enquanto a respiração se tornava um silvo desesperado de quem vê um fantasma materializar-se para cobrar uma dívida antiga. Márcia, mas você deveria estar no interior, cuidando da sua irmã. Gaguejou Ingrid, a voz falhando miseravelmente enquanto tentava sustentar a última parede de sua fortaleza de mentiras. Márcia não respondeu de imediato. Ela apenas caminhou até mim, ignorando o odor de mofo que emanava das minhas roupas, e segurou minhas mãos com uma firmeza que me devolveu, por um instante, a sensação de que eu ainda era um ser humano. Ela me disse que você estava com Alzheimer, Eulália. Disse que você não reconhecia mais ninguém e que precisava de isolamento total para não sofrer surtos, disparou Márcia, lançando um olhar de puro nojo para Nora. A caixa que Márcia carregava foi depositada sobre a mesa de centro, bem ao lado dos documentos que Henrique já havia exposto com uma precisão cirúrgica. Caio permanecia imóvel, os olhos alternando entre a amiga de infância da mãe e a esposa que ele agora parecia desconhecer, enquanto o peso da verdade começava a esmagar sua postura defensiva. Ingrid me procurou há 3 meses, Eulália, oferecendo-me algumas lembranças que você supostamente queria descartar para desocupar espaço, explicou Márcia, abrindo a tampa da caixa para revelar o broche de safira e as porcelanas chinesas pintadas à mão. O brilho das joias sob a luz da sala parecia acusar Ingrid de cada pequena traição, de cada comentário maldoso sobre a minha. Henrique deu um passo à frente, sua presença preenchendo o espaço de forma tão autoritária que até os oficiais de justiça pareceram aguardar o seu comando silencioso. Não foi apenas um descarte de móveis velhos, Caio. Foi um leilão clandestino da história da sua família, enquanto sua mãe era mantida sob vigilância constante, afirmou Henrique, apontando para os registros de transferências bancárias que a escrevente acabara de projetar no tablet. O valor de R$127 mil apareceu em destaque, uma cifra que representava não apenas dinheiro, mas cada humilhação que sofreu enquanto dormia naquele colchão fino de espuma barata. Ingrid tentou interromper, as unhas vermelhas cravadas no braço da poltrona vitoriana, mas a voz de Henrique a silenciou com a frieza de uma sentença judicial. A estratégia de Ingrid era clara: apagar a minha existência aos poucos, transformando-me em uma velha chata e incapaz perante os olhos de Caio, enquanto limpava minha conta bancária e vendia meu patrimônio. Ela mudara as fechaduras, controlara minhas saídas e até o que eu comia, pegando o broche de safira com as mãos trêmulas, o mesmo broche que meu marido Arthur entregara a mim com tanto amor. Você vendeu as joias da minha mãe. Ingrid, você disse que elas tinham sido perdidas em um assalto que nunca aconteceu, perguntou ele, a voz carregada de uma decepção que finalmente rompia o feitiço da manipulação. Ingrid não chorou. Em vez disso, sua máscara de Nora Doce desintegrou-se completamente, revelando uma frieza que me fez estremecer de pavor. Eu fiz o que precisava ser feito para garantir o nosso futuro, Caio. Já que você é incapaz de tomar decisões difíceis, cuspiu ela, o olhar de desprezo voltando-se agora para o próprio marido. Henrique apenas inclinou a cabeça para a escrevente, que retirou um último documento da pasta. Um papel que faria o sangue de Ingrid gelar instantaneamente. Acredito que você se esqueceu de um detalhe fundamental sobre a formação, escrita com a minha letra firme e técnica.
contendo cada centavo desviado e cada assinatura falsificada que eu auditara durante as madrugadas, silenciosas no quartinho dos fundos. Antes que Ingrid pudesse reagir, Henrique olhou para a porta novamente e fez um sinal para que os policiais entrassem. Mas o que ele disse a seguir mudaria o rumo daquela prisão para algo muito mais grave do que simples roubo. Henrique manteve o olhar fixo em Ingrid enquanto os policiais se posicionavam discretamente perto da saída, bloqueando qualquer tentativa de fuga desesperada. A atmosfera na sala, que outrora fora meu refúgio e orgulho, estava agora impregnada com a tensão de um acerto de contas que vinha sendo cozinhado nas sombras do meu isolamento. Ingrid tentou rir, um som seco e nervoso que não alcançou seus olhos gélidos, enquanto apontava para... Ela disparou, tentando recuperar a voz de comando que usara para me subjugar durante os últimos 6 meses. Henrique não respondeu com palavras imediatas. Em vez disso, ele deslizou um gravador digital prateado pela mesa de mogno, parando-o exatamente à frente de Caio. Ingrid, você se esqueceu de que a Eulália não foi apenas uma dona de casa dedicada por 40 anos. Henrique começou, sua voz ecoando com uma autoridade que parecia fazer as paredes da sala vibrarem. Ela foi diretora de controladoria de uma multinacional, uma mulher que passou a vida caçando fraudes e erros em balanços de milhões de reais. Ele apertou o botão de reprodução, e o silêncio da sala foi subitamente preenchido pela voz de Ingrid, clara e sem o filtro de doçura que ela usava para manipular meu filho. A velha não suspeita de nada, está completamente isolada no quartinho do Zing. Fundos. Assim que ela morrer, essa casa de 1.200.000 será nossa. E o Caio nem vai questionar o dinheiro que estou tirando da conta dela, dizia a gravação. Caio soltou o broche de safira, como se o metal tivesse subitamente aquecido até queimar sua pele. E o som da joia batendo na mesa foi como um tiro de misericórdia na sua negação. Ele olhou para Ingrid, e eu vi o momento exato em que a última venda caiu de seus olhos, revelando a extensão da traição da mulher que ele jurara amar. Ingrid, vendo que a máscara de vítima não funcionaria mais, fechou o semblante em uma carranca de puro ódio, sua postura se transformando na de uma predadora acuada. E daí, ela gritou, a voz agora carregada de veneno e desdém, voltando-se para o meu filho com uma crueldade que me fez estremecer. Você é fraco, Caio. Bastou eu dizer que sua mãe estava ficando gaga e você entregou a chave do cofre e o controle da casa, sem hesitar. Eu permanecia no corredor, sentindo o cheiro de mofo que ainda grudava na minha pele, mas agora ele parecia menos sufocante diante da luz da verdade que Henrique trazia. Henrique olhou para a escrevente, que rapidamente abriu uma pasta com fotos detalhadas que eu havia tirado com o celular velho, durante as madrugadas de insônia. Eram fotos das fechaduras trocadas, do prato de plástico com sobras frias que ela me servia no Dia das Mães e dos extratos bancários com assinaturas grosseiramente falsificadas. Isso não é apenas má conduta familiar, Ingrid, Henrique afirmou, gesticulando para que os policiais se aproximassem para cumprir o mandado. Isso é estelionato, apropriação indébita e cárcere privado qualificado, crimes que levam anos de prisão em regime fechado. Ingrid tentou avançar para pegar o gravador, mas o policial homem, alto e de ombros largos, segurou seu braço com uma firmeza profissional que a fez parar abruptamente. Caio desabou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos, o choro seco de quem percebe que ajudou a destruir a própria mãe por pura negligência e fraqueza. Henrique, no entanto, ainda não havia terminado, e sua expressão indicava que a parte mais dolorosa daquela audiência, improvisada, ainda estava por vir. Ele pegou o último envelope da pasta, um envelope creme pesado, lacrado com a cera vermelha que Arthur sempre usava para seus assuntos mais solenes. Eulália, ele me chamou gentilmente, e eu soube que aquele papel continha a voz do meu marido vindo do além para encerrar esse ciclo de dor. Henrique rompeu o lacre e, antes de ler a primeira linha, lançou um olhar de advertência para Ingrid, que agora tremia de pavor real. Arthur sabia que este dia chegaria, e ele deixou uma instrução específica que mudará o destino desta casa e de todos nesta sala agora mesmo. Henrique declarou, e o conteúdo da carta faria até o ar da sala parecer congelar sob o peso de uma justiça implacável. Henrique segurou o envelope de papel creme pesado, com uma reverência que silenciou até os soluços contidos de Caio. O lacre de cera vermelha, intacto por 3 anos, brilhava sob a luz da sala como um aviso de que a justiça de Arthur não conhecia o tempo. Ingrid tentou desviar o olhar,
mas parecia hipnotizada pelo documento, as mãos algemadas tremendo de uma forma que fazia o metal tilintar contra o tecido caro de seu vestido. Henrique pigarreou, olhou para mim com uma ternura profunda e começou a ler a caligrafia elegante e inconfundível do meu falecido marido. Minha querida Eulália, se você está lendo isso, significa que provavelmente algo deu errado. Muito errado. A voz de Henrique ecoou as palavras de Arthur, preenchendo a sala com uma presença que me fez sentir, pela primeira vez em meses, que eu não estava mais sozinha no escuro. A carta revelava que Arthur, em sua sabedoria silenciosa, já percebia as fraquezas de Caio muito antes de Ingrid aparecer com seus lírios e sorrisos falsos. Ele sabia que nosso filho era influenciável e que poderia, em sua busca por aprovação, permitir que pessoas erradas entrassem em nosso porto seguro. Por isso, Arthur não apenas confiou a Henrique a missão de ser meu guardião legal, mas também estabeleceu uma barreira financeira que Ingrid jamais poderia transpor. Deixei com Henrique recursos específicos e instruções para que você nunca ficasse desamparada. Mesmo que isso significasse processar pessoas que você ama, continuou Henrique, a voz firme como uma sentença. Ingrid soltou um riso nervoso, uma tentativa desesperada de invalidar o que estava sendo dito. Isso é ridículo. Arthur morreu há anos. Ele não podia prever nada. Ela gritou. Mas sua voz soou pequena diante da autoridade que emanava daquelas páginas. Henrique a ignorou e virou a página, revelando um anexo técnico que fez o rosto de Ingrid passar de pálido para um tom cadavérico. Arthur havia deixado um fundo de reserva de R$ 150.000, administrado exclusivamente por Henrique, destinado apenas para minha proteção legal e bem-estar físico. Mas a verdadeira revelação, aquela que destruiria a última esperança de Ingrid de se manter naquela casa, estava no parágrafo final. Arthur instruíra Henrique a realizar auditorias periódicas e silenciosas nas contas da casa, algo que Henrique vinha fazendo através de contatos bancários desde que as primeiras suspeitas de isolamento surgiram. Eulália tem posse exclusiva da residência, Henrique declarou, fechando a carta com um gesto solene. E como administrador do espólio de Arthur, tenho o poder de revogar qualquer direito de permanência de terceiros que hajam contra o bem-estar dela. Caio levantou a cabeça, os olhos vermelhos de vergonha, percebendo que o pai o vira com mais clareza do que ele vira a si mesmo. Henrique então se virou para o oficial de justiça e entregou uma cópia da liminar de reintegração de posse imediata. Ingrid, você não só será presa pelos crimes financeiros e pelo cárcere privado, mas também está sendo despejada desta casa agora mesmo, afirmou Henrique, o olhar implacável de um advogado que não aceitava derrotas. Ingrid começou a gritar, chamando Caio de fraco e me acusando de ser uma manipuladora, enquanto a policial a conduzia em direção à saída. No entanto, enquanto ela era escoltada pelo corredor, Ingrid parou abruptamente diante da porta do quartinho dos fundos. Com um olhar carregado de um veneno final, ela gritou algo que fez Henrique congelar e o papel da carta de Arthur escapar de suas mãos. Você acha que venceu, velha? Você ainda não viu o que eu escondi debaixo do assoalho daquela lavanderia. Ela cuspiu com uma gargalhada histérica. Henrique e eu nos olhamos, e uma nova sombra de medo cruzou a sala enquanto ouvíamos um barulho estranho vindo exatamente da direção de onde Ingrid acabara de apontar. O grito histérico de Ingrid ainda ecoava pelas paredes da sala quando o som vindo da lavanderia se intensificou. Um ruído seco de algo metálico, colidindo contra o concreto. Henrique, cujo rosto normalmente era uma máscara de serenidade jurídica, franziu o senho e fez um sinal imediato para que o policial homem o acompanhasse até o corredor estreito. Eu me senti paralisada, as palavras venenosas dela sobre o assoalho da lavanderia queimando na minha mente como brasas vivas enquanto meus pés, condicionados por meses de medo, recusavam-se a se mover. Caio, que estava gélido no sofá, levantou-se num impulso desajeitado, seus olhos transbordando uma mistura de pavor e uma compreensão tardia de que o horror em sua casa era muito mais profundo do que ele ousara imaginar. Atravessamos a cozinha em silêncio, o ar parecendo mais denso a cada passo, até chegarmos à pequena área de serviço onde o cheiro de mofo e umidade que me acompanhou por 6 meses agora parecia exalar um segredo sombrio. Henrique parou diante da máquina de lavar roupas, cujas vibrações habituais pareciam diferentes hoje, como se estivessem encobrindo algo oco por baixo da estrutura metálica.
Ingrid, que ainda era escoltada pela policial feminina no corredor, soltou uma gargalhada ruidosa que me fez estremecer até a medula. Um som que não continha mais nenhuma humanidade. Procurem bem, seus idiotas. Ela berrou, a voz carregada de um prazer sádico enquanto as algemas tilintavam nos seus pulsos. Henrique afastou a máquina de lavar com a ajuda do policial, revelando o piso úmido onde o cimento parecia ter sido removido e recolocado de forma grosseira recentemente. O policial agachou-se, batendo com o cabo da lanterna no assoalho, e o som que retornou foi o de um vazio absoluto sob a superfície cinzenta. Com uma alavanca improvisada, o oficial começou a forçar a abertura de uma placa de madeira escondida sob uma fina camada de argamassa falsa. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo na ponta dos dedos, uma premonição terrível me dizendo que o que estava ali não era apenas o dinheiro roubado. Quando a placa finalmente cedeu com um estalo seco, o cheiro que subiu do buraco não era apenas de terra, mas de algo antigo, metálico e carregado de lembranças que Ingrid tentara enterrar. Henrique iluminou o interior do esconderijo, e por um instante, o tempo pareceu congelar para todos nós que observávamos a cena. Lá dentro, envolto em um tecido de veludo vermelho que eu reconheci imediatamente como parte de um antigo chale de Arthur, estava um pequeno baú de aço que continha muito mais do que relíquias familiares. Ingrid, vendo que o segredo fora descoberto, parou de rir subitamente, seu rosto assumindo uma expressão de derrota absoluta e um desespero que a fez tentar se desvencilhar da policial com uma força animal. Henrique retirou o baú com cuidado, colocando-o sobre o tanque de lavar roupas, e quando a luz da lanterna incidiu sobre o conteúdo, vi a respiração de Caio parar por completo. Dentro do baú, misturados a documentos que eu nunca vira antes, estavam os originais dos certificados de propriedade das porcelanas e joias, mas também algo muito mais perigoso. Uma série de cartas lacradas com carimbos de agências de crédito internacionais e recibos de vendas feitas em meu nome para colecionadores fora do país. Mas o que realmente fez Henrique recuar foi uma pequena caixa de medicamentos escondida no fundo, com frascos cujos rótulos tinham sido raspados, mas que exalavam o mesmo odor químico das vitaminas que Ingrid me forçava a tomar todas as manhãs sob o pretexto de ajudar minha memória. Henrique olhou para a caixa e depois para Ingrid, e a fúria em seus olhos agora era temperada por uma percepção jurídica aterrorizante de que as acusações estavam prestes a subir de nível. Isso não é apenas roubo, Ingrid, Henrique disse, sua voz saindo como um sussurro mortal enquanto ele segurava um dos frascos sem rótulo contra a luz. Isso é prova de envenenamento sistemático. O ar da lavanderia pareceu desaparecer, e eu senti minhas pernas fraquejarem ao perceber que as tonturas e a confusão mental dos últimos meses não eram apenas fruto da idade ou do isolamento. No entanto, antes que Henrique pudesse dizer mais nada, ouvimos um grito vindo da sala de estar. Márcia, que havia ficado vigiando os pertences recuperados, gritava por ajuda ao perceber que Ingrid, num último ato de loucura, conseguira esconder algo mais sob o sofá que poderia destruir o que restava da nossa paz naquela tarde. O grito de Márcia cortou o ar da lavanderia como um trovão, fazendo com que Henrique e os policiais corressem de volta para a sala de estar, enquanto eu tentava manter o equilíbrio segurando-me nas paredes úmidas do corredor. Meus batimentos cardíacos estavam descompassados, não apenas pelo esforço físico, mas pela revelação aterradora dos frascos de medicamentos sem rótulo que Henrique ainda segurava com uma das mãos enluvadas. Quando chegamos à sala, o cenário era de puro caos. Márcia estava apontando para o sofá de couro onde Caio costumava sentar-se, sua voz falhando enquanto tentava explicar o que vira Ingrid fazer num momento de distração da guarda policial. Ingrid, agora subjugada contra a parede lateral, exibia um sorriso vitorioso e macabro, as algemas tilintando enquanto ela encarava o móvel com uma satisfação que me causava náuseas. Henrique aproximou-se do sofá com cautela, fazendo um sinal para que Caio se afastasse imediatamente, enquanto o policial homem agachava-se para inspecionar a base do móvel. Escondido entre as dobras do estofamento e o assoalho, eles encontraram um pequeno dispositivo eletrônico com luzes piscantes e um gravador acoplado, mas não era isso que fizera Márcia gritar de pavor. Ao lado do dispositivo, Ingrid havia escondido uma pasta de couro falso contendo documentos de dívidas astronômicas feitas em meu nome, acumuladas em agiotas de bairros perigosos de São Paulo, algo que Henrique ainda não havia mapeado em sua auditoria inicial. O peso daquela descoberta era esmagador. Ela não queria apenas roubar o que eu tinha.
Ela queria me enterrar em uma montanha de dívidas, que me perseguiria até o túmulo. Caio caiu de joelhos ao lado do sofá, sua voz saindo como um sussurro quebrado de incredulidade absoluta enquanto olhava para as notas promissórias falsificadas com a minha assinatura. Ingrid, como você pôde envolver agiotas na vida da minha mãe? Ele perguntou, mas a resposta dela foi apenas uma gargalhada fria que ecoou pelo teto da sala, que um dia Arthur e eu chamamos de lar. Henrique, com sua calma cirúrgica, começou a folhear os documentos e vi seus olhos se estreitarem ao perceber que as datas das dívidas coincidiam com os períodos em que eu me sentia mais confusa e dopada pelos medicamentos secretos. Cada papel naquela pasta representava uma facada na minha dignidade, uma prova de que a nora que eu acolhera com flores e abraços era, na verdade, uma arquiteta da minha destruição total. Ingrid então se virou para mim, seus olhos brilhando com um ódio destilado que parecia ignorar a presença dos policiais e de Henrique. Você acha que essa papelada legal vai te salvar, Eulália? Ela cuspiu, sua voz agora carregada de uma arrogância que beirava a insanidade. Eu vendi sua alma para pessoas que não aceitam contratos ou liminares judiciais. Quando eu for levada, eles virão cobrar o que é deles, tijolo por tijolo desta casa maldita. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo, e senti o cheiro de mofo da lavanderia misturar-se ao cheiro metálico do meu próprio medo, percebendo que a prisão de Ingrid era apenas o começo de um pesadelo ainda maior. Henrique entregou a pasta para a escrevente, instruindo-a a catalogar cada nota promissória como prova de extorsão e fraude documental contra idoso. Ele caminhou até mim e colocou a mão no meu ombro, mas vi que seus olhos estavam fixos em um detalhe que todos os outros haviam ignorado no pequeno dispositivo eletrônico sob o sofá. O dispositivo não estava apenas gravando, ele estava transmitindo, e Henrique percebeu que cada palavra dita, naquela sala, cada revelação sobre as joias recuperadas e a liminar de posse, estava sendo ouvida em tempo real por alguém do lado de fora. Antes que ele pudesse alertar os policiais, um som de freada brusca de pneus ecoou vindo do portão principal da mansão, seguido por uma batida violenta contra o metal pesado. Henrique olhou para a janela, e seu rosto assumiu uma expressão de urgência mortal enquanto as luzes de um carro desconhecido iluminavam a fachada da casa de forma agressiva. O impacto violento contra o portão de ferro ecoou como um trovão, fazendo com que os vidros das janelas da sala de estar vibrassem sob a força da colisão inesperada. Henrique reagiu instantaneamente, puxando-me para longe da linha de visão da fachada, enquanto o policial homem levava a mão ao coldre com uma agilidade que denunciava a gravidade daquela nova ameaça. As luzes agressivas dos faróis de um SUV preto cortavam a penumbra da tarde, iluminando as partículas de poeira que flutuavam no ar denso de tensão que agora dominava minha casa. Ingrid, ainda algemada e pressionada contra a parede, soltou uma gargalhada aguda que gelou o meu sangue. Um som de puro triunfo vindo de alguém que acabara de ver sua última cartada ser jogada. Eles chegaram para buscar o que é deles, Eulália. Ela gritou, e o brilho de insanidade em seus olhos me fez perceber que ela não estava blefando sobre as dívidas perigosas que contraíram em meu nome. Henrique olhou para o pequeno dispositivo sob o sofá, cujas luzes ainda piscavam com uma insistência macabra, e compreendeu que cada palavra dita, sobre as relíquias recuperadas fora ouvida pelos agiotas do lado de fora. Ele se virou para Caio, que permanecia paralisado no chão, os olhos perdidos entre a traição da esposa e o perigo iminente que agora batia à nossa porta. Caio, pegue sua mãe e vá para o escritório de Arthur, agora mesmo. Feche a porta blindada e não saia por nada, ordenou Henrique, sua voz assumindo um tom de comando que não admitia hesitação. Meu filho, finalmente despertando do torpor da culpa, segurou meu braço com uma força que eu não sentia há meses e me escoltou pelo corredor, longe da confusão que estava prestes a explodir na sala. O barulho de passos pesados subindo a escada da varanda foi seguido por vozes grossas e impacientes, exigindo a entrada imediata para acertar as contas com a velha contadora. Ouvi o policial ordenar que parassem, mas o som de vidro se estilhaçando indicou que eles não tinham respeito algum pela autoridade ali presente. Henrique, mantendo sua postura de defensor implacável, parou diante dos intrusos com apenas a sua pasta de couro e a autoridade de décadas de direito, enquanto Ingrid continuava a incitá-los com gritos de o dinheiro está com o advogado. Dentro do escritório de Arthur, o silêncio era absoluto, quebrado apenas pela minha respiração ofegante e pelo cheiro de mogno e livros velhos que ainda me faziam sentir a presença do meu marido.
Caio trancou a porta pesada e se encostou nela, as lágrimas correndo livremente pelo rosto enquanto ele encarava o retrato de Arthur sobre a mesa de trabalho. Mãe, o que eu fiz? Ele sussurrou, e o peso daquela pergunta era maior do que qualquer dívida que Ingrid pudesse ter criado. Substituir o terror que me consumirá. Olhei para as prateleiras de livros e lembrei-me da carta que Henrique acabara de ler. Arthur sabia das fraquezas de Caio e por isso deixara um último segredo escondido naquela sala para momentos de perigo extremo. Enquanto os gritos na sala de estar aumentavam e o som de móveis sendo derrubados indicava uma luta física, eu comecei a procurar pela marca na lateral da estante de livros que Arthur mencionara em seus últimos dias. Meus dedos, antes trêmulos pela medicação de Ingrid, agora agiam com a precisão da contadora que auditara centenas de fraudes, movendo-se com um propósito que nem Caio entendia. Encontrei o pequeno entalhe escondido sob a lombada de um código civil antigo, e ao pressioná-lo, ouvi o som metálico de um compartimento secreto se abrindo sob o piso do escritório. Caio me olhou com espanto quando retirei de lá não dinheiro, mas um arquivo criptografado e um telefone via satélite, com apenas um número salvo. Henrique gritava ordens lá fora, tentando conter os agiotas enquanto a policial feminina solicitava reforços urgentes pelo rádio. Eu sabia que precisávamos de mais do que a lei naquele momento. Precisávamos da rede de segurança que Arthur tecera silenciosamente por 40 anos. Liguei o aparelho. E antes que a primeira chamada fosse completada, uma explosão de som vinda da porta do escritório indicou que um dos agiotas conseguira passar pela segurança da sala. A madeira maciça estremeceu sob o impacto de um chute violento, e a voz de Ingrid, agora livre de qualquer contenção, gritou algo que me fez perceber que ela guardara a sua maior mentira para o final. Abra a porta, Eulália. Eles não querem apenas o dinheiro. Eles querem o que Arthur escondeu de todos nós naquele cofre. A porta do escritório de Arthur estremeceu sob um segundo impacto, ainda mais violento que o primeiro, fazendo com que a moldura de madeira soltasse lascas de verniz sobre o tapete. Caio, num ato de puro instinto, agarrou uma pesada estatueta de bronze da escrivaninha, posicionando-se como uma barreira humana entre mim e o perigo que tentava arrombar nosso último refúgio. Eu, no entanto, mantive meus olhos fixos no dispositivo via satélite que Arthur deixara escondido. Ouvindo o chiado estático transformar-se em uma voz masculina, profunda e serena, que parecia vir de uma vida que eu julgava ter esquecido. Eulália, é você? Perguntou a voz, e naquele momento, o pânico que me paralisava deu lugar a uma clareza fria e matemática, a mesma que usei durante 40 anos para auditar balanços impossíveis. A voz era de um antigo contato de Arthur, um homem que ele ajudara décadas atrás, e que prometera vigilância eterna sobre nossa família caso o pior acontecesse. Enquanto eu confirmava minha identidade pelo código de segurança que Arthur me ensinara em tom de brincadeira durante uma viagem à Europa, os gritos de Ingrid lá fora tornaram-se mais estridentes, carregados de uma urgência maligna. Eles vão derrubar essa porta, Eulália. Entregue o que é deles. E talvez você saia viva dessa casa. Ela berrava, e eu percebi que a ganância dela a transformara em algo que nem Caio conseguia mais reconhecer. Meu filho olhou para mim, as lágrimas secando sob o calor da adrenalina, e viu que eu não era mais a velha confusa que ele permitia que Ingrid maltratasse. Eu era a contadora, a estrategista, a mulher que Arthur amara justamente pela minha capacidade de ver o que ninguém mais via em meio ao caos financeiro e moral. O compartimento secreto sob o piso não revelou apenas o telefone, mas um segundo baú, este muito menor e feito de um metal fosco que não refletia a aprenta fosco. Luz da lanterna. Com as mãos agora firmes, abri o objeto e encontrei o que Ingrid e seus agiotas tanto cobiçavam. Não eram barras de ouro ou dinheiro em vivo, mas uma série de microfilmes e chaves de acesso a servidores criptografados, contendo provas de esquemas de corrupção que envolviam os próprios financiadores de Ingrid. Arthur não fora apenas um homem de negócios. Ele fora um guardião de verdades perigosas. E aquela casa era o cofre que protegia nossa sobrevivência. A ironia era cortante como vidro. Ingrid, em sua tentativa de me arruinar através de dívidas com criminosos, trouxera para dentro de casa as únicas pessoas que seriam destruídas pelo conteúdo que ela tentava roubar. Ouvi Henrique gritar na sala, sua voz agora misturada ao som de luta e ao ruído de objetos de porcelana sendo estraçalhados no chão. O policial que o acompanhava tentava conter 2 homens corpulentos, enquanto a policial feminina lutava para manter Ingrid sob controle,
Mas a situação estava saindo do domínio da lei convencional. Os agiotas não eram apenas cobradores, eram mercenários contratados por alguém que sabia exatamente o que Arthur escondia no escritório. Caio, abra a porta, ordenei, e meu filho me olhou como se eu tivesse perdido o juízo de vez sob a pressão do cerco. Mãe, você ficou louca. Eles vão nos matar, ele exclamou. Mas eu apenas apontei para o telefone via satélite, onde a voz do outro lado confirmava que o protocolo de limpeza fora ativado e que reforços privados estavam a segundos de distância. Eu não ia mais me esconder no quartinho dos fundos, nem atrás de portas blindadas. Eu ia enfrentar os demônios que Ingrid invocara usando as armas que meu marido me deixara. Abra a porta agora, Caio. É hora de mostrar para sua esposa e para esses homens quem realmente manda nesta casa, afirmei, sentindo o cheiro de mogno do escritório dar lugar ao cheiro de pólvora e metal que vinha do corredor. Caio, vendo a determinação gélida em meu rosto, girou a chave da porta blindada com um movimento lento e solene, preparando-se para o impacto que viria a seguir. Quando a porta finalmente se abriu, o primeiro agiota avançou com a força de um touro, mas parou bruscamente ao ver o que eu segurava na mão direita. Não era uma arma, mas um tablet conectado ao servidor de Arthur, exibindo em tempo real os nomes, as contas bancárias e os crimes de cada um dos homens presentes naquela sala. Henrique, que estava com a camisa rasgada e o rosto suado, olhou para mim com um misto de assombro e alívio, percebendo que a auditoria final de Eulália Mendes Carvalho havia começado. Ingrid soltou um grito de horror ao ver sua própria ficha criminal e suas conexões com a máfia local brilhando na tela. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, o som de helicópteros sobrevoando o jardim de orquídeas fez a casa inteira tremer. Henrique sorriu para Ingrid com um desprezo terminal e disse algo que faria a nora desejar ter ficado no seu próprio inferno particular. Você achou que estava lidando com uma velha indefesa, Ingrid, mas acabou de descobrir que mexeu com o arquivo vivo do homem que construiu metade desta cidade. O ruído ensurdecedor das pás do helicóptero sobre o jardim de orquídeas parecia selar o destino de cada criminoso dentro daquela sala, enquanto eu mantinha o tablet erguido como um escudo de luz contra a escuridão da ganância. Henrique, recuperando a compostura apesar do terno rasgado, posicionou-se ao meu lado, sua presença agora reforçada pela certeza de que a auditoria final de Eulália Mendes Carvalho não deixaria pedra sobre pedra. Os agiotas, antes tão seguros de sua brutalidade, recuaram diante das informações que brilhavam na tela. Eles não eram mais predadores, mas presas de um sistema de dados que Arthur construíra para nos proteger de exatamente esse tipo de traição. Ingrid, cujo rosto estava transfigurado pelo pânico, tentou se esconder atrás de um dos homens, mas a policial feminina a manteve sob uma guarda implacável. Eu sentia a adrenalina percorrer minhas veias, limpando os últimos vestígios da letargia causada pelos medicamentos que ela me forçara a tomar sob o pretexto de cuidar de mim. Caio permanecia imóvel, os olhos fixos na tela do tablet onde a árvore genealógica do crime organizado se conectava diretamente aos negócios obscuros de sua esposa. Ele viu o nome de Ingrid vinculado a transferências que financiavam luxos às custas da dignidade de sua própria mãe. Henrique olhou para o primeiro agiota, um homem cujo nome agora aparecia associado a 3 homicídios e uma lavagem de dinheiro monumental, e sorriu como um desprezo terminal. Você ouviu o som lá fora? Henrique perguntou, sua voz cortando o barulho do helicóptero com uma clareza cortante. Não é a polícia comum. São os antigos contatos de Arthur. Homens que ele salvou da ruína e que não aceitam que a viúva dele seja tratada como lixo. A luz do tablet iluminava as provas de cada assinatura falsificada por Ingrid. Cada centavo desviado dos R$186.000 que ela acreditava ter roubado impunemente. Eu comecei a deslizar os arquivos, revelando o protocolo de limpeza que Arthur instalara secretamente em nossos servidores. Um mecanismo que, uma vez ativado, enviaria automaticamente todas as provas de corrupção para as autoridades federais se eu não inserisse. Ela tentara apagar uma contadora, mas acabara de ativar uma bomba lógica que destruiria todos ao seu redor. Enquanto os vidros da sala de estar tremiam com a aproximação de homens armados vindos do jardim, a nora que eu acolhera com abraços soltou um grito de fúria cega. Ela tentou investir contra mim uma última vez, gritando que a casa ainda seria dela e que as velhas precisam se calar, mas Henrique a interceptou com um movimento firme. Acabou, Ingrid, declarei,
minha voz firme e carregada de uma autoridade que eu não usava desde que me aposentara da multinacional. Você achou que eu era uma vítima perfeita porque estava trancada num quarto úmido, mas aquele silêncio foi o tempo que usei para auditar cada uma de suas mentiras. Henrique pegou o tablet da minha mão e inseriu o comando final de transmissão, enviando os pacotes de dados para a nuvem segura e para as delegacias especializadas. Os agiotas, percebendo que não havia mais nada a ganhar e tudo a perder, tentaram fugir pela porta dos fundos, mas o som de explosões controladas nas entradas indicou que o perímetro estava totalmente cercado. Caio caiu de joelhos novamente, não por medo, mas por um esgotamento moral profundo, ao ver a destruição que sua fraqueza permitira. No entanto, no meio do caos, o celular via satélite emitiu um sinal de alerta vermelho. E a voz de Henrique assumiu um tom de urgência mortal ao ler a mensagem que acabara de chegar. Eulália. Ingrid não roubou apenas o dinheiro, ela fez algo com o cofre de segurança de Arthur que nós não previmos. Algo que pode derrubar a fundação desta casa em minutos. Henrique segurou o telefone via satélite com uma força que fez os nós de seus dedos ficarem brancos, enquanto a luz vermelha de alerta piscava, freneticamente, refletindo-se em seus olhos carregados de uma preocupação que eu nunca vira antes. O som dos helicópteros lá fora parecia agora uma batida de tambor distante diante do silêncio ensurdecedor que se abateu sobre o escritório de Arthur após o anúncio daquela nova ameaça. Ingrid, mesmo algemada, soltou um riso rouco e desesperado. Uma vibração que parecia vir das profundezas de sua alma corrompida pela ganância absoluta. Você achou que eu era apenas uma ladra de joias. Não foi, Henrique. Ela cuspiu, o olhar fixo no teto da sala, como se esperasse que a casa inteira desabasse sobre nossas cabeças a qualquer segundo. Eu sentia o chão sob meus pés vibrar levemente, mas não era a vibração das pás dos helicópteros, era algo mais profundo. Algo que vinha das fundações da mansão. Henrique ignorou o deboche da nora e começou a digitar comandos rápidos no tablet, tentando acessar os sensores estruturais que Arthur instalara secretamente durante a última reforma da propriedade. Eu me aproximei da escrivaninha de mogno, sentindo um frio na espinha que não tinha nada a ver com a umidade do quartinho dos fundos, mas com a percepção de que Ingrid tinha ultrapassado todos os limites da sanidade. O que ela fez, Henrique? Fale comigo. Eu exigi, minha voz de contadora assumindo o tom de quem está prestes a descobrir um rombo irreparável em um balanço financeiro. Ele olhou para mim. E pela primeira vez, vi um vislumbre de hesitação naquele advogado, que sempre tivera todas as respostas na ponta da língua. Eulália, o cofre principal de Arthur não guarda apenas documentos ou microfilmes. Ele está conectado a um sistema de segurança de terra arrasada que ele projetou para evitar que certas provas caíssem em mãos erradas, explicou ele. Ingrid tinha descoberto o mecanismo de autodestruição dos servidores físicos e, em sua tentativa atrapalhada de forçar o cofre nas últimas semanas, acabara disparando um cronômetro de limpeza que não apenas apagaria os dados, mas inutilizaria a estrutura física onde eles estavam escondidos. A fundação da casa continha os arquivos mestres que Arthur protegera por décadas, e o alerta vermelho indicava que um processo de corrosão química controlada fora ativado nos pilares de sustentação do porão técnico. Caio, ouvindo aquilo, correu até a janela, vendo o jardim de orquídeas que o pai tanto amava, sem saber que o solo sob as flores estava prestes a ceder. Mãe, temos que sair daqui. Se o sistema de Arthur foi ativado, ele não vai parar até que tudo seja destruído, gritou meu filho, o pânico finalmente tomando conta de seus sentidos. 40 segundos piscava em cinza e preto. Henrique começou a fazer ligações frenéticas para a equipe de apoio técnico que estava descendo dos helicópteros, mas a resposta que recebia pelo rádio era desanimadora. O sistema era autônomo e impenetrável por meios externos. Ingrid continuava a gargalhar, as lágrimas de loucura borrando sua maquiagem cara enquanto ela se deleitava com o caos que criara. Se eu não posso ter esta casa, ninguém vai ter. Eu prefiro ver este castelo de velhos virar pó, deixar que você recupere sua vidinha digna. Ela berrava, ignorando a pressão das algemas em seus pulsos. Henrique se virou para mim com uma urgência mortal, segurando meus ombros com firmeza, enquanto os policiais começavam a evacuar os agiotas feridos para o jardim. Eulália, Arthur deixou uma última chave, algo que ele chamava de o código de perdão. Só você pode saber o que é, ele disse, sua voz soando como um apelo desesperado em meio ao barulho crescente da destruição iminente.
Minha mente começou a trabalhar em alta velocidade, vasculhando 40 anos de casamentos, conversas ao pé da lareira e segredos compartilhados sob o céu de São Paulo. Arthur sempre disse que a contabilidade da vida nunca fecha sem uma reserva para o erro humano. E eu percebi que o código não era uma sequência de números, mas uma memória que só nós dois compartilhávamos. O chão tremeu mais uma vez, e ouvi o som de canos de água estourando no porão, um sinal claro de que a estrutura estava começando a ser comprometida pelo sistema de segurança. Caio implorava para que eu saísse, mas eu caminhei até o retrato de Arthur na parede do escritório, tocando o vidro gelado sobre o rosto do homem que eu amara. Ingrid parou de rir por um segundo, seus olhos se estreitando ao me ver agir com tanta calma no meio do desabamento. Eu sabia que precisava de uma última prova de amor de Arthur, mas para isso eu teria que mergulhar no segredo que ele escondeu até de Henrique. Com as mãos trêmulas, mas decididas, eu retirei o colar de pérolas que Ingrid tentara roubar tantas vezes e que conseguira esconder sob o colchão mofado por meses. O fecho do colar não era apenas uma joia, era uma chave eletrônica de proximidade. Quando o aproximei do sensor oculto na base do retrato, o cronômetro no tablet parou por 1 milésimo de segundo, mas em vez de desligar, ele mudou para uma pergunta que fez meu sangue gelar. O valor é 0, Henrique. Sussurrei, sentindo uma paz estranha tomar conta de mim enquanto meus dedos trêmulos digitavam a palavra no teclado virtual. Do tablet. A contagem regressiva parou instantaneamente, e o ruído de destruição no porão cessou com um estalo metálico, seguido pelo som de ventiladores de exaustão sendo ativados para dispersar os agentes corrosivos. Ingrid parou de rir, seu rosto assumindo uma palidez cinzenta ao perceber que o seu último trunfo de destruição mútua fora neutralizado pela memória de um amor que ela nunca seria capaz de entender. Henrique soltou um suspiro de alívio tão profundo que parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos, enquanto Caio se aproximava de mim, trêmulo, tentando processar a força que emanava da mãe que ele subestimara. No entanto, a calmaria durou pouco, pois o sistema de Arthur, uma vez estabilizado, começou a projetar uma nova série de dados na tela, revelando a verdadeira extensão da traição de Ingrid. Não eram apenas as dívidas com agiotas ou o roubo das joias. O arquivo mostrava que Ingrid estava em contato com um antigo rival de negócios de Arthur, vendendo informações que poderiam destruir não apenas a nossa família, mas centenas de investidores que confiaram no meu marido. Eu caminhei até Ingrid, ignorando a guarda policial e o cheiro de ozônio que ainda pairava no ar do escritório, e olhei fundo nos olhos dela, onde o ódio agora era temperado por um medo genuíno. Você achou que o silêncio era fraqueza, Ingrid. Mas o silêncio foi onde Arthur e eu guardamos as provas que vão te manter na cadeia pelo resto da sua vida miserável. Afirmei, minha voz saindo fria e cortante como o gelo que ela tentara colocar no meu coração. Ela tentou cuspir em mim, mas a policial feminina a puxou para trás com um solavanco, enquanto Henrique começava a imprimir os relatórios finais daquela auditoria de vida ou morte. A casa estava segura, mas as cicatrizes daquela invasão estavam gravadas em cada móvel e em cada fresta da nossa alma. Caio sentou-se na cadeira de Arthur, escondendo o rosto entre as mãos, soluçando ao perceber que a mulher que ele trouxera para dentro de casa era o cavalo de Troia que quase nos destruiu por completo. Eu coloquei a mão sobre a cabeça dele, sentindo o calor do meu filho e a dor da sua traição involuntária, mas meus olhos não saíam da tela do tablet. Henrique franziu o senho ao ler a última linha do relatório de segurança que acabara de ser gerado pelo sistema restaurado. Ele olhou para Ingrid e depois para o portão principal, onde as luzes do SUV preto ainda estavam acesas, mas agora cercadas pelos homens de Arthur que haviam descido dos helicópteros. Eulália, há um problema, Henrique disse baixo, aproximando-se do meu ouvido para que os policiais não ouvissem. Ingrid não estava trabalhando apenas para os agiotas. Ela tem um cúmplice que já está dentro do perímetro, alguém que conhece os códigos manuais de saída e que não vai deixar que essas provas cheguem ao tribunal. Senti um calafrio percorrer minha espinha quando ouvi o som de um clique metálico vindo da porta lateral do escritório, aquela que levava diretamente ao Jardim das Orquídeas. Alguém tinha a chave mestra que Arthur jurara que apenas ele, Henrique e eu possuíamos, e essa pessoa não estava ali para nos salvar. Ingrid deu um sorriso de canto, uma expressão de pura maldade que indicava que ela ainda tinha um aliado nas sombras, pronto para terminar o que ela começara.
Olhei para a maçaneta que girava lentamente e percebi que a guerra pela dignidade da minha família estava prestes a entrar em sua fase mais sangrenta e pessoal, onde a contabilidade dos crimes exigiria um preço que eu talvez não estivesse pronta para pagar naquela tarde. A maçaneta de bronze girou com uma lentidão torturante, emitindo um clique metálico que pareceu ressoar por todo o escritório como um prenúncio do fim. Henrique deu um passo à frente, protegendo-me com o próprio corpo, enquanto Caio se levantava da cadeira de Arthur com os olhos fixos na entrada lateral que levava ao Jardim das Orquídeas. O ar na sala, já carregado pelo cheiro de ozônio e pela tensão da contagem regressiva, tornou-se subitamente gélido, como se a própria morte tivesse decidido entrar sem ser convidada. Quando a porta finalmente se abriu, a figura que surgiu na penumbra não era um dos agiotas brutamontes, mas alguém cujo rosto eu conhecia tão bem quanto o meu próprio reflexo no espelho. Era Ricardo, o primo de Caio e sobrinho de Arthur, o homem que crescera correndo por estes mesmos corredores e que, nos últimos anos, ocupara o cargo de diretor financeiro na empresa da família. Ricardo entrou com uma calma aterrorizante, segurando uma arma com a naturalidade de quem segura uma caneta, enquanto seus olhos frios escaneavam o ambiente até encontrarem Ingrid. Ela soltou um suspiro de alívio que rapidamente se transformou em um sorriso triunfante, revelando que a aliança de traição era muito mais extensa e familiar do que Henrique ou eu jamais havíamos ousado imaginar. Ricardo, o que você está fazendo aqui? Perguntou Caio, a voz trêmula pela incredulidade de ver o próprio primo empunhando uma arma dentro do santuário de seu pai. Ricardo não respondeu de imediato. Em vez disso, ele caminhou até a mesa de Mogno e olhou para o tablet onde as provas da auditoria final de Eulália brilhavam com uma intensidade acusadora. Arthur sempre foi cuidadoso demais, Eulália, mas ele cometeu o erro de acreditar que o sangue era uma garantia de lealdade, disse ele, sua voz saindo sem qualquer vestígio de remorso. Henrique tentou negociar, mantendo as mãos visíveis e a voz sob um controle cirúrgico. Mas Ricardo apenas inclinou a cabeça para o lado, sinalizando para que os policiais se afastassem. Eu conheço os protocolos do Arthur tanto quanto você, Henrique. Sei que as provas que vocês coletaram já estão no servidor, mas eu não vim aqui para apagar dados eletrônicos, afirmou Ricardo, apontando para o pequeno baú de metal fosco que eu retirara do compartimento secreto. Foi nesse momento que a verdade bruta me atingiu como um soco no estômago. Ingrid era apenas o braço operacional, a distração ruidosa usada para me manter drogada e isolada, enquanto Ricardo desviava milhões da empresa através das chaves de acesso que ele acreditava estarem guardadas naquele cofre. Roubava minhas joias de porcelana para sustentar seu luxo pessoal. Ricardo estava realizando a verdadeira pilhagem, drenando os fundos de reserva da empresa que Arthur construíra com décadas de integridade. Eles precisavam que eu fosse declarada incapacitada mentalmente para que Ingrid assumisse minha curatela e, consequentemente, desse a Ricardo o controle total sobre o espólio imobiliário. Cada humilhação que sofri, cada dose de medicamento sem rótulo, cada vez que fui chamada de velha gagá, tudo fazia parte de uma engrenagem financeira meticulosa orquestrada pelo sobrinho favorito de Arthur. Ingrid, sentindo-se protegida pela presença de Ricardo, começou a zombar de Henrique e de mim novamente, ignorando as algemas que ainda prendiam seus pulsos. Você achou que uma auditoriazinha ia nos parar, Eulália. Ricardo já tem as transferências internacionais prontas. Só precisamos daquela chave física que você escondeu, ela gritou, a voz agora carregada de uma arrogância renovada. No entanto, eu olhei para Ricardo e vi algo que Ingrid, em sua ganância cega, não conseguia perceber. Ele estava nervoso. O suor brilhava em suas têmporas, e ele olhava para o relógio de pulso constantemente, ciente de que os homens de Arthur lá fora não tardariam a entrar pela força bruta. Eu me aproximei da escrivaninha, ignorando o cano da arma apontado para o meu peito, e senti uma força que não vinha dos músculos, mas de uma dignidade recuperada após meses de opressão. Ricardo, você pode levar o que quiser desta sala, mas você nunca terá o que Arthur realmente deixou para mim, afirmei, minha voz soando com a clareza de quem finalmente entende todas as peças do tabuleiro. Ele riu, um som seco e sem alma, e exigiu que eu entregasse o colar de pérolas que servia de chave de proximidade. Eu o segurei com firmeza, sentindo o relevo das pérolas que meu marido me dera, e percebi que o código de perdão que Henrique mencionara tinha uma segunda função que Ricardo desconhecia completamente.
Henrique percebeu o que eu estava prestes a fazer e tentou me impedir com um olhar desesperado. Mas eu já havia tomado minha decisão. Arthur não criara apenas um sistema de destruição de dados. Ele criara uma armadilha de isolamento para qualquer um que tentasse acessar os arquivos mestres sem a autorização da matriarca. Ao pressionar o fecho do colar contra o sensor de forma invertida, eu não estava desligando o sistema. Eu estava selando o escritório. Ouvi o som de trincos hidráulicos disparando simultaneamente em todas as portas e janelas, transformando o santuário de Arthur em uma cela de segurança máxima de onde ninguém, nem mesmo nós, poderia sair. Ricardo entrou em pânico, tentando abrir a porta lateral com chutes violentos, enquanto as luzes da sala mudavam para um tom roxo intenso, indicando que o sistema de reconhecimento biométrico estava iniciando a fase de denúncia global. No meio do caos, Ingrid soltou um grito de pavor ao ver que uma das paredes falsas do escritório começou a se mover, revelando algo que nem mesmo ela sabia que estava escondido ali durante todos esses meses de invasão. O painel de mogno deslizou para o lado com um chiado hidráulico quase imperceptível, revelando um monitor de alta definição que começou a transmitir imagens em tempo real. Mas não eram imagens de segurança da casa. Ricardo paralisou, a arma ainda em punho, mas sua mão tremia violentamente ao ver o logotipo da Receita Federal e do Ministério Público Federal, dividindo a tela com uma série de tabelas financeiras que ele conhecia muito bem. Arthur não tinha apenas guardado provas, ele tinha criado um canal direto de denúncia, que no momento em que selei o escritório, enviou o dossiê completo de Ricardo para as autoridades máximas do país. Ingrid soltou um grito abafado ao ver seu próprio rosto em um organograma de lavagem de dinheiro que a ligava a empresas de fachada nas Ilhas Virgens Britânicas, um esquema que Ricardo jurara ser indetectável. Henrique, mantendo a calma de um mestre de xadrez que acaba de aplicar o xeque-mate, olhou para o sobrinho de Arthur com um misto de pena e justiça. Você achou que o seu tio era apenas um contador de sucesso, Ricardo. Ele era o homem que desenhou os sistemas de auditoria que hoje o governo usa para pegar pessoas exatamente como você, afirmou Henrique, sua voz ressoando com uma firmeza que parecia preencher cada fresta do escritório blindado. Eu permaneci ao lado da escrivaninha, sentindo o colar de pérolas ainda quente em minha mão, a chave física que desencadeara a ruína final daqueles que tentaram apagar minha existência. A luz roxa da sala refletia-se nos olhos injetados de Ricardo, que agora percebia que sua arma de fogo era inútil contra a artilharia pesada de dados que Arthur deixara para trás. Caio aproximou-se de Ricardo, não com medo, mas com uma fúria silenciosa que eu nunca vira em meu filho. O homem que finalmente despertara do transe, asilo para limpar as contas da empresa, questionou Caio, sua voz subindo de tom até se tornar um rugido de indignação. Ricardo recuou, tropeçando na base da poltrona vitoriana, enquanto a tela atrás dele começava a mostrar as ordens de prisão preventiva sendo emitidas eletronicamente, em seu nome e no de Ingrid. O sistema de Arthur não parava. Ele estava rastreando cada centavo desviado e bloqueando todas as contas bancárias associadas ao CPF de Ricardo em tempo real. Ingrid, vendo que o poder de Ricardo se esvaía, tentou rastejar em direção à porta blindada, as algemas batendo no chão com um som metálico. Desesperado. Abra isso, Eulália. Você não pode nos prender aqui como animais. Ela gritou, sua voz falhando enquanto a arrogância dava lugar ao pavor absoluto da justiça que se fechava sobre ela. Eu olhei para ela, a mulher que me dera sobras de comida e me chamara de velha gagá durante meses, e senti apenas uma profunda frieza profissional. Este escritório é a auditoria que você nunca conseguiu entender, Ingrid. Aqui, os números finalmente fecharam, e o saldo para você é negativo em todos os sentidos possíveis, respondi, sentindo a autoridade da minha antiga carreira retornar com força total. Henrique pegou o tablet e mostrou a Ricardo a última peça do quebra-cabeça, a perícia grafotécnica que provava que Ricardo tinha induzido Ingrid a falsificar as assinaturas de Arthur em documentos de transferência de cotas sociais pouco antes da sua morte. O crime não era apenas contra mim, era contra o legado de Arthur desde o início, uma conspiração familiar que envolvia ganância e traição de sangue. Ricardo deixou a arma cair no tapete, o som seco do metal indicando sua rendição total perante o volume esmagador de provas que o sistema de Arthur continuava a vomitar na tela. Ele desabou no chão, escondendo o rosto entre as mãos, ciente de que passaria as próximas décadas em uma cela, longe do luxo que tentara roubar.
No entanto, enquanto a polícia do lado de fora começava a usar serras circulares para abrir a porta blindada que eu selara, um novo alerta surgiu no monitor principal, algo que nem Henrique esperava. O sistema de reconhecimento facial de Arthur detectara um terceiro sinal de rádio vindo de dentro das paredes da própria biblioteca, um dispositivo de transmissão secundário que ainda estava ativo e enviando dados para um local desconhecido. Henrique franziu o senho e começou a digitar furiosamente no tablet para rastrear o sinal, enquanto eu sentia um calafrio percorrer minha espinha novamente. Há mais alguém ouvindo. Eulália. Alguém que não está nesta sala e que acaba de receber as chaves de acesso que Ricardo não conseguiu pegar, sussurrou Henrique, e o pânico em sua voz indicava que a vitória de Arthur poderia ter um preço que ainda não tínhamos calculado. Olhei para a estante de livros e vi um pequeno LED azul piscando atrás de uma edição rara de Camões, um segredo que nem Arthur me contara. O pequeno LED azul atrás da edição rara de Camões piscava com uma insistência fria, como se estivesse zombando da nossa vitória momentânea. Henrique correu até a estante, seus dedos longos tateando a lombada dos livros de couro até encontrar o dispositivo oculto que continuava a transmitir informações para um destino que ainda não havíamos mapeado. A luz roxa do sistema de segurança banhava o rosto de Ricardo, que agora exibia uma expressão de um terror renovado, uma palidez que indicava que ele também sabia quem estava do outro lado daquela linha invisível. Ingrid, caída no chão e algemada, parou de gritar e começou a tremer, seus olhos fixos na luz azul, como se estivesse encarando o próprio abismo. Não foi ele, Henrique, ela murmurou com uma voz que mal passava de um sopro de pavor. Ricardo não é o mentor. Nós somos apenas os peões de alguém que Arthur nunca conseguiu derrotar completamente. Senti o chão tremer novamente. Mas desta vez não era a estrutura da casa cedendo, mas a batida rítmica de algo pesado se aproximando do portão lateral da biblioteca. Henrique olhou para o monitor e seu queixo caiu ao ver um novo fluxo de dados sendo descriptografado em tempo real, revelando comunicações que datavam de antes mesmo da morte de Arthur. O sinal vinha de uma propriedade vizinha, uma mansão que sempre julguei estar vazia, mas que agora servia de base para o verdadeiro arquiteto da nossa ruína. Era Alberto, o ex-sócio de Arthur que fora banido do mercado financeiro após uma auditoria que eu mesma realizei há 10 anos. Alberto não queria apenas o dinheiro, ele queria a vingança sistemática contra a mulher que o desmascarou e contra o homem que o expulsou do seu império. Caio segurou meus ombros, tentando me manter firme enquanto a verdade caía sobre nós como uma avalanche de gelo. Alberto usara a ambição de Ricardo e a maldade de Ingrid para se infiltrar no coração da nossa família, transformando meu luto e minha velhice em uma arma contra mim. Cada humilhação que Ingrid me impôs no quartinho dos fundos fora filmada e enviada para Alberto, um espetáculo de sadismo que ele assistia de camarote, enquanto drenava silenciosamente os ativos remanescentes da empresa. Ricardo não estava apenas roubando, ele estava entregando a cabeça da nossa família em uma bandeja de prata para o nosso maior inimigo, acreditando que ganharia uma parte do saque. Henrique começou a digitar comandos de bloqueio de frequência, tentando isolar a biblioteca de qualquer sinal externo, mas a tela do tablet foi subitamente bloqueada por uma mensagem de vídeo. O rosto de Alberto surgiu, envelhecido mas carregado de uma satisfação maligna, rindo da nossa tentativa de usar os protocolos de Arthur. Eulália, minha querida contadora, você sempre foi boa com números, mas esqueceu que na vida real o saldo negativo pode ser pago com sangue, disse ele. Sua voz ecoando pelos alto-falantes ocultos do escritório. Ele informou que o dispositivo na biblioteca não era apenas um transmissor, mas um acionador para as cargas de gás que haviam sido instaladas nos dutos de ventilação durante a reforma que Ingrid supervisionara. O ar na sala começou a assumir um tom levemente azulado, e um cheiro adocicado e enjoativo começou a preencher o ambiente blindado. Henrique cobriu o nariz com um lenço, gritando para que Caio fizesse o mesmo, enquanto tentava desesperadamente abrir os trincos hidráulicos que eu mesma selara minutos antes. O isolamento que Arthur criara para nos proteger agora se tornara a nossa câmara de execução. Ingrid começou a tossir, violentamente, o pânico tomando conta de seus sentidos ao perceber que Alberto a descartara como lixo assim que ela cumpriu seu papel. Ele prometeu que nos tiraria daqui. Ela gritou entre acessos de tosse, mas o monitor apenas mostrava Alberto brindando com um copo de uísque à nossa. Eu me arrastei até a mesa de Arthur, sentindo meus pulmões queimarem com o gás que começava a se acumular rapidamente sob as luzes roxas da emergência.
Meus dedos encontraram o fundo falso do baú de metal fosco, onde havia um último pequeno compartimento que Henrique não havia notado. Dentro dele havia uma máscara de oxigênio de emergência e um frasco com um antídoto que Arthur guardara para um cenário de guerra química, algo que ele sempre temeu devido à natureza dos segredos que guardava. Mas havia apenas uma máscara e uma dose do medicamento. Olhei para Caio, que já estava começando a perder a consciência no chão, e para Henrique, que lutava contra a fechadura da porta lateral com extintor de incêndio. Henrique olhou para mim, seus olhos lacrimejando pelo efeito do gás, e apontou para o frasco na minha mão. Use você, Eulália. Você é a única que pode testemunhar contra ele. Ele gritou. Mas eu sabia que minha vida, embora preciosa, não valia o sacrifício do meu filho ou do meu melhor amigo. Com um esforço sobre-humano, caminhei até Caio, injetando o antídoto em seu braço e colocando a máscara em seu rosto, vendo a cor retornar às suas bochechas em segundos. Henrique sorriu com uma tristeza heróica, aceitando o destino que a lealdade lhe impusera. No entanto, enquanto eu sentia a escuridão começar a fechar minha visão, ouvi o som de metal sendo rasgado vindo da parede da biblioteca, não pelos policiais, mas por algo que Alberto não previra. Uma figura vestida de preto, usando um traje tático completo, atravessou a parede falsa, carregando um cilindro de ar comprimido. O vulto de preto avançou pelo escritório com uma precisão cirúrgica, acionando um exaustor portátil que começou a sugar a névoa azulada do gás tóxico de Alberto em questão de segundos. Eu sentia meus pulmões arderem, mas a visão de Caio respirando através da máscara e Henrique sendo amparado por outro agente tático me deu forças para permanecer consciente. A figura removeu o capacete, revelando o rosto de um homem que eu não via há 15 anos, um dos antigos investigadores de confiança de Arthur, que agora liderava a equipe de intervenção privada. Eulália, o perímetro está seguro. E Alberto acaba de ser interceptado tentando cruzar a fronteira aérea. Ele afirmou, sua voz trazendo a confirmação de que o reinado de terror do ex-sócio finalmente chegara ao fim. Ingrid e Ricardo, encolhidos num canto da sala e sufocados pelo próprio medo e pelos resíduos do gás, foram retirados algemados sob a custódia da Polícia Federal, que finalmente conseguira romper as barreiras hidráulicas da mansão. A luz roxa de emergência foi substituída pela iluminação suave e quente dos abajures de cristal, devolvendo ao escritório de Arthur a dignidade que fora roubada durante os meses de invasão. Eu caminhei lentamente até a poltrona vitoriana na sala de estar, sentindo o peso de cada dia vivido naquele quartinho úmido desaparecer sob a sensação de justiça plenamente executada. Henrique aproximou-se de mim com um envelope lacrado, o último de sua pasta de couro, e me entregou com um sorriso cansado, mas vitorioso. Este é o registro de reintegração total de posse, Eulália, e a prova de que cada centavo roubado por Ricardo e Ingrid já foi bloqueado e será devolvido à sua conta amanhã, ele declarou, selando o fim da nossa guerra financeira e moral contra aqueles que tentaram nos destruir. Caio sentou-se aos meus pés, segurando minhas mãos com uma força que pedia perdão sem precisar de palavras, os olhos vermelhos refletindo o arrependimento sincero de um filho que quase perdeu sua essência para a manipulação alheia. Eu olhei para ele. Embora a ferida da traição ainda estivesse aberta, vi o homem que Arthur criara começando a se reconstruir sobre os destroços de sua própria cegueira. Mãe, eu vou dedicar o resto da minha vida para garantir que você nunca mais se sinta sozinha ou desrespeitada nesta casa, ele prometeu. E eu soube que, embora o caminho da reconciliação fosse longo, a base da nossa família fora salva pelo legado de inteligência e amor que Arthur deixou sob as fundações desta casa. Semanas depois, o jardim de orquídeas floresceu com uma intensidade que parecia homenagear a nossa vitória sobre a escuridão, e o cheiro de mofo da lavanderia foi substituído pelo aroma fresco das flores e do café passado na cozinha renovada. Ingrid e Ricardo foram condenados. Apenas máximas por cárcere privado, estelionato e tentativa de homicídio, enquanto Alberto enfrentava um tribunal internacional pelos seus crimes corporativos. Eu retomei meu lugar na cabeceira da mesa de jantar, não mais como uma sombra, mas como a matriarca que provou que a idade e a fragilidade física são ilusões diante de uma mente treinada na verdade e na contabilidade da vida. Henrique tornou-se um visitante frequente, compartilhando histórias de Arthur enquanto bebíamos vinho sob a luz do pôr do sol de São Paulo, celebrando a liberdade que conquistamos com tanta dor. A mansão Mendes Carvalho voltou a ser um lar, um porto seguro onde o silêncio agora não era mais de isolamento, mas de paz profunda e gratidão eterna.
Eu olhava para as pérolas do meu colar e sorria, sabendo que elas guardavam mais do que apenas beleza. Guardavam a chave para a minha dignidade e para o futuro de Caio, que agora trabalhava ao meu lado na empresa. A história da velha que dormia no quarto dos fundos tornou-se uma lenda de resiliência e justiça. Um lembrete para todos de que o respeito aos idosos não é apenas uma obrigação moral, mas uma salvaguarda para a própria alma da sociedade. Ao fechar os olhos naquela noite, senti a presença de Arthur em cada detalhe da casa, e pela primeira vez em muito tempo, dormi com a certeza absoluta de que a minha vida, os meus bens e a minha honra estavam, enfim, em perfeito equilíbrio.